Olá pessoal, continuando a nossa série de vídeos aí sobre as funções executivas, né, e o que são as funções executivas, como elas se desenvolvem, qual a relação delas com a aprendizagem. E no vídeo de hoje nós vamos ver as funções executivas e o desenvolvimento profissional. Qual a relação das funções executivas com o desenvolvimento profissional? Será que as funções executivas são importantes também no ambiente empresarial ou será que elas têm a sua importância somente no ambiente escolar? É o que nós vamos ver hoje, né? Vamos conhecer um pouquinho mais das funções executivas sobre esse desempenho profissional. Primeira coisa que a gente vai ver: o que é um desempenho profissional? Para você aí, você que está me assistindo, o que é um desempenho profissional? Nós vemos aqui, né, que o desempenho profissional é o processo de identificar metas e aprender novas habilidades para ajudá-lo a crescer e ter sucesso no ambiente de trabalho. Esse desenvolvimento profissional requer uma visão de sucesso, conhecimento e habilidades necessárias para uma determinada função, avaliações formais ou informais e um plano de desenvolvimento pessoal. Ou seja, você precisa ter metas, né, a serem alcançadas e a partir dessas metas aprender novas habilidades. Por exemplo, você tem uma meta a alcançar, mas ainda não tem todas as habilidades suficientes para a realização dessa meta. Então, qual é o passo para que você tenha um desenvolvimento profissional desejável? É aprender essas novas habilidades. A gente não pode ser impedido de eu tenho uma meta, eu gostaria de alcançar um objetivo na minha carreira profissional, porém eu não sei fazer tal coisa. E aí simplesmente não fazer, porque não sabe. Habilidades, né, são conquistadas. A gente tem essa capacidade de aprender, de vencer desafios, né, e de conseguir conquistar novos espaços. Então nós não estamos preso a uma única situação. O ser humano, o sujeito, como nós estamos vendo desde o primeiro vídeo sobre as funções executivas, ele se desenvolve, né, a cada tempo, cada etapa, ele vai se desenvolvendo um pouquinho mais. Esse desenvolvimento tem tanto a colaboração do meio ao qual o sujeito está inserido, e em uma certa fase da vida, ao próprio sujeito, né? Quando você é dependente de alguém, esse meio a qual você está inserido vai fazer toda a diferença no seu desenvolvimento, no desenvolvimento das suas habilidades, das suas competências. Porém, chega uma certa fase da nossa vida que nós já conseguimos tomar algumas decisões, já conseguimos ser independentes. Então, para que continue ocorrendo esse desenvolvimento, não vai mais depender tanto do outro, né? Não que a gente fique totalmente independente, nunca mais dependa de ninguém. Não, né? Seres humanos dependem um dos outros, um colabora com o outro. Porém, você não está mais preso a uma situação. Você agora pode tomar atitudes, né? E uma dessas atitudes é buscar o seu desenvolvimento pessoal e profissional, procurando adquirir habilidades que outrora não teve a oportunidade, né, de aprender. Então, esse é o desempenho, né, e o desenvolvimento profissional. Você identifica metas, aprende novas habilidades para que você consiga alcançar aquilo que deseja. Entendemos também que esse desempenho profissional é o resultado da capacidade para executar uma atividade. Então, para isso, faz-se necessário esforço,
obter resultados desejados. Fazer uma avaliação de desempenho vai possibilitar identificar as causas do desempenho deficiente ou insatisfatório. Para quê? Para que isso seja corrigido, né? Então, quando você quer alcançar um resultado para alguma coisa, você precisa alcançar um resultado e você não está conseguindo, o que se pode fazer? Uma avaliação. Por que esse resultado não está sendo alcançado? Qual a habilidade que está faltando? Qual é a competência que está faltando para que eu tenha um desempenho profissional adequado, né? Para que eu tenha o desempenho profissional que eu gostaria de ter. E quando é feita essa avaliação, pode ser feito tanto uma autoavaliação, porque muitas vezes nós temos essa capacidade de identificar o que está nos prejudicando, aonde estamos errando e corrigir, e procurar informações que venham nos auxiliar, ou buscar por um profissional, né, por um especialista nessa área que faz todo o processo de avaliação. E depois, né, desse processo de avaliação, ele vai fazer uma intervenção, né? Ou seja, ele vai propor um trabalho para que isso seja corrigido e a pessoa consiga alcançar aquilo que ela deseja. Aí aqui a gente vê como é que a gente mede esse desempenho profissional. Como é que eu posso medir o desempenho profissional? Através de metas e comportamentos. Por que metas? Porque quando você estabelece metas a serem alcançadas, aí você tem algo para verificar, né, periodicamente. Então, se eu tenho uma meta a ser alcançada, eu tenho como verificar se essa meta foi alcançada ou não. Se eu não tenho nenhuma meta e eu vou trabalhando, eu não sei se eu melhorei, se eu não melhorei, se eu consegui alcançar alguma coisa, porque eu não tracei um objetivo, né? Algo que eu queria alcançar. Agora, quando eu traço um objetivo, eu consigo medir o meu desempenho, ver se o meu desempenho ficou abaixo do objetivo que eu desejei, se o meu desempenho chegou no nível do objetivo que eu esperava, ou se ultrapassou, que muitas vezes, conforme o esforço, ultrapassa até aquela meta, aquele objetivo. E outra forma de a gente medir esse desempenho profissional é através dos comportamentos. Para que uma empresa, por exemplo, consiga avaliar, né, esse desempenho profissional, ela tem que ter muito bem definidos os comportamentos que ela espera. Porque se ela não tiver esses comportamentos que ela espera bem definidos e bem claros, não tem como ela comparar com o comportamento obtido, né, dentro da empresa. Ela não tem um parâmetro. Com o que eu vou comparar, né? Se esse comportamento está adequado ou não. Então, eu preciso ter um parâmetro. Eu preciso ter bem definidas regras, bem claras, os comportamentos que devem ser obtidos dentro da instituição, para que então eu possa avaliar os meus colaboradores e verificar se o que eles estão dando, né, colaborando com a empresa, é aquilo que a empresa estava esperando, ou se está abaixo, ou se às vezes está até acima do esperado pela empresa. Bom é que sempre estivesse acima do esperado, que as metas fossem alcançadas, mas a gente sabe que a realidade não é assim. Muitas vezes os comportamentos estão abaixo, as metas, as pessoas não conseguem alcançar os seus objetivos, não conseguem alcançar as metas traçadas pela empresa e não conseguem ter os comportamentos adequados conforme a empresa deseja. Então, antes de a gente chegar no assunto das funções executivas, exatamente, das funções executivas e esse contexto profissional, a gente tem que entender que para concluir alguma coisa é necessário fazer todo um processo de avaliação. E quando a gente trata de uma instituição,
como eu já falei no vídeo lá sobre a psicopedagogia, que eu expliquei o que é a psicopedagogia, a diferença da psicopedagogia clínica e da institucional, eu mencionei, né, que a psicopedagogia clínica, ela atende um sujeito, né, um ser que vai ali, que tem uma dificuldade, que procura ela, e ela trabalha com aquele sujeito, avaliando aquele sujeito e propondo uma proposta de intervenção para que aquele problema seja amenizado ou sanado. Quando se trata de uma instituição, o sujeito é essa instituição, não é um colaborador apenas, mas é a instituição como um todo. Então, a avaliação será feita nessa instituição como um todo. Por exemplo, como eu posso dizer que um profissional, digamos que uma empresa me contrata para fazer uma consultoria, para ir lá avaliar, né? Porque está com problema, digamos, para a empresa, ela diz que os seus colaboradores não alcançam as metas desejadas por elas, não têm os comportamentos esperados por ela. E então a gente inicia esse processo de avaliação. Mas se eu chego nessa instituição e vejo que ela não tem metas claras, que ela não tem comportamentos, né, o que ela espera, o que ela deseja como comportamento do colaborador, tudo muito claro, muito bem colocado para os seus colaboradores, não tem como você responsabilizar o colaborador por ele não ter tido aquele desempenho, porque não era algo que estava claro. A empresa não estava dizendo que ela queria que fosse daquela forma. Então, é importante que a instituição deixe tudo muito bem claro. Quais são os seus valores? Qual é a sua filosofia? Qual é a sua missão? O que ela deseja alcançar? Qual é a sua visão? E deixar muito claro para os colaboradores o que ela quer dele, o que ela espera daquele colaborador, qual é o comportamento que ela espera que ele tenha dentro da instituição e fora também, muitas vezes, da instituição. Porque dependendo da instituição em que a pessoa trabalha, não só o comportamento que ela tem lá dentro influencia, mas o que ela tem fora da instituição também influencia, né? Então, é muito importante que as empresas deixem isso bem claro. Por isso que a instituição é avaliada como um todo. É avaliado como ela recebe informações, como ela transmite informações, como ela aceita mudanças no seu contexto, como ela lida com essas mudanças, como as equipes lidam com essas mudanças, com as informações, com as aprendizagens. Feito toda essa avaliação, avaliando as equipes, avaliando cada integrante dessa equipe, observando, aí pode-se chegar a uma hipótese e verificar se ali existe um problema, por exemplo, de função executiva, né? Se nós temos na instituição, se tem algum colaborador que está com algum problema nessas funções executivas. Então, primeiro, para poder se medir o desempenho profissional, a gente precisa que as metas e os comportamentos estejam muito claros, muito claro, muito colocado, bem colocado, para que as pessoas saibam o que a empresa espera dela e saibam o que elas têm, né, que produzir, o que elas têm que fazer, o que elas têm que oferecer. E a partir daquilo que elas produzem e do que estava sendo esperado, e a gente consegue medir esse desempenho. Aí nós vemos o desempenho profissional e as funções executivas. As funções executivas interferem no desenvolvimento profissional? Será que as funções executivas interferem? Depois que você já estudou sobre as funções executivas, sobre como elas se desenvolvem, a relação dela com a aprendizagem, o que você acha? Você acha que as funções executivas interferem no desenvolvimento profissional? Sim ou não? Você pode deixar nos comentários para interagir com a gente, para colaborar. Escreve aí nos seus comentários, você acha que as funções executivas interferem no desenvolvimento profissional?
Sim, as funções executivas interferem muito no desenvolvimento profissional, visto que as funções executivas estão diretamente ligadas com as questões de aprendizagem. E para que eu tenha um desenvolvimento profissional, para que eu tenha um desempenho profissional adequado, eu preciso aprender. E para que eu possa aprender de maneira satisfatória, eu preciso estar com as minhas funções executivas muito bem desenvolvidas, senão eu não consigo aprender novas habilidades, adquirir novas habilidades e novas competências. Então, sim, as funções executivas estão totalmente relacionadas com o desempenho profissional. Então, é muito importante que seja avaliado. Às vezes, aquele sujeito nunca teve uma oportunidade de passar por uma avaliação, por um profissional, de receber uma orientação. E muitas vezes aquela pessoa é tida como uma pessoa incompetente, como uma pessoa burra, muitas vezes, né, de uma forma mais grosseira de falar, como uma pessoa com má vontade, que não se esforça o suficiente. Só que é necessário olhar e verificar se essa pessoa tem o conhecimento sobre isso, se ela sabe que ela pode melhorar o seu desempenho, se ela sabe da existência das funções executivas, porque talvez ela nem saiba, né, que existem essa tal de funções executivas e que elas podem ser estimuladas. E que caso elas não sejam, e que e caso exista uma disfunção executiva, o seu desempenho vai ser totalmente comprometido, a sua capacidade de aprender vai ser comprometida. Então, antes, né, de se fazer um pré-julgamento, de dizer que a pessoa não é capaz, é inábil, por exemplo, é importante avaliar todas essas questões e verificar para ver se essa pessoa se o sujeito está com as suas funções executivas em dia, porque quando não acontece a aprendizagem é porque a função executiva está com algum problema, está desregulada, está tendo uma disfunção aí. Então, nós podemos concluir que as funções executivas interferem diretamente no desenvolvimento profissional, pois eu preciso da minha memória de trabalho para manipular, né, as informações recebidas no dia a dia no meu ambiente de trabalho. Senão, meu colega vem, me passa uma orientação e eu não consigo trabalhar com essa orientação, com essa informação, eu não consigo manipular, eu não consigo repassar essa informação da forma correta, usar da forma correta. Isso é memória de trabalho, isso é função executiva. Então, eu preciso que as minhas funções executivas estejam extremamente bem desempenhadas, bem desenvolvidas. Outra questão é o controle inibitório. Se eu não consigo controlar os meus impulsos no meu ambiente de trabalho, se eu não consigo controlar os meus comportamentos, as minhas atitudes, eu vou ter um prejuízo no meu ambiente de trabalho, eu vou ter um prejuízo na minha interação ali social com os meus colegas, eu vou ter um prejuízo dentro da equipe. Então, essa função executiva precisa, né, estar regulada. Eu preciso ter um bom controle inibitório, eu preciso saber qual é o comportamento adequado para cada situação. Então, ela vai influenciar diretamente no meu ambiente de trabalho, no meu desenvolvimento profissional. Eu não vou conseguir me desenvolver profissionalmente de forma adequada, satisfatória, se eu não tiver um controle inibitório bem desenvolvido. A flexibilidade de pensamento ou a flexibilidade cognitiva, né, como vocês acharem melhor de pronunciar, também é extremamente importante no meu desempenho profissional, né, para o meu desenvolvimento profissional ali na empresa, na instituição, porque eu preciso ter estratégias, eu preciso lidar com vários conceitos ao mesmo tempo, eu preciso pensar de formas diferentes para resolver problemas.
né, para trazer soluções para a empresa. Geralmente, a empresa ela prefere o colaborador que traz solução do que o colaborador que traz problema. O problema a empresa já sabe que existe, o problema a empresa já conhece. Então ela quer o quê? Não quer alguém que venha repetir, temos um problema e reclama do problema. Não, ela quer alguém que traga soluções, que seja criativo, que tenha novas ideias. E para que tudo isso aconteça, é necessário o pensamento, a flexibilidade de pensamento, essa flexibilidade cognitiva, ou seja, funções executivas. Então, nós podemos ver que as funções executivas estão diretamente ligadas às questões da aprendizagem e que elas influenciam no desempenho profissional, nesse desenvolvimento profissional, e elas podem influenciar, né, muito nas instituições. Por isso que é tão importante esse processo de avaliação constantemente, né, e que seja desenvolvido propostas de intervenção para que os problemas sejam corrigidos. E agora nós vamos ver aqui como a gente vai fazer isso, né? Como que nós vamos estimular as funções executivas? Como se faz isso? É possível fazer isso? Sim, é possível. Nós vimos nos vídeos anteriores que as funções executivas vão se desenvolvendo naturalmente, conforme o sujeito vai crescendo em cada etapa, né, vai se desenvolvendo um pouco mais, né? O ápice do desenvolvimento dela é entre os 6 e os 8 anos, ali na idade escolar, onde ela consegue desenvolver várias habilidades. A função executiva mais complexa e que se desenvolve melhor, por último, é a flexibilidade cognitiva, né, de pensamento, que é essa capacidade de lidar com esses vários conceitos, de pensar de várias formas, da criatividade, da resolução de problemas, que a gente vê que essas habilidades o ser humano vai tendo conforme as suas experiências de vida, conforme o seu desenvolvimento, a sua maturação cerebral. Então, por isso que ela é uma das que se desenvolve por completo por último. Ela também depende das outras duas. Então, nós vamos ver, sabendo que elas vão se desenvolvendo assim, a gente sabe também, né, a gente tem o conhecimento também, de que além delas se desenvolverem assim, elas podem ser estimuladas. Né? Elas têm o seu desenvolvimento natural, mas elas podem ser estimuladas para que elas se desenvolvam cada vez melhor, para que o sujeito tenha cada vez mais habilidades. E como é que a gente faz isso? Através de exercícios cognitivos, exercícios que exijam, quando você está atuando, quando você está praticando aquele exercício, que eles exijam o uso das funções executivas, porque quando você está fazendo uma atividade que precisa usar a função executiva, você está estimulando esse desenvolvimento cada vez melhor. Então, você vai se tornar cada vez melhor, né, naquelas áreas. Então, agora nós vamos ver algumas atividades simples, porque existem os exercícios cognitivos que a gente pode adquirir comprando, né, fazendo com um especialista que já tenha todo um plano. Existem programas, né, de estimulação das funções executivas já prontos para serem comprados e aplicados. Mas nós podemos ver, eu separei aqui para apresentar para vocês algumas atividades bem simples que a maioria das pessoas conhece. Se não conhece todas as atividades, mas conhece pelo menos uma delas, mas eu acredito que vai conhecer a maioria dessas atividades. E essas atividades ajudam a estimular essas funções executivas, porque elas exigem o uso de certas habilidades para serem executadas. Então, eu vou apresentar para vocês coisas bem simples que a gente pode fazer no dia a dia. Uma questão importante de ser mencionada é que para trabalhar as funções executivas, para trabalhar esse cognitivo, não basta eu fazer atividade uma única vez na vida. Não!
são atividades que têm que ser feitas constantemente, repetidas, para que você vá treinando. É realmente um treino. Assim como quando a gente quer treinar um músculo, a gente vai até a academia e treina. Você não vai na academia hoje, treina os braços, vem para casa musculoso e nunca mais precisa voltar lá. Não é assim. A gente vai, treina, vai de novo, e é um processo lento, inclusive, né, até alcançar o resultado desejado. O cérebro é a mesma coisa, precisa ser estimulado diariamente, frequentemente, com atividades que exigem o uso dessas funções, porque o nosso cérebro é assim, aquilo que ele usa, ele vai estimulando cada vez mais e vai aperfeiçoando. Aquilo que ele não usa vai sendo descartado, né? Porque ele entende que não tem necessidade de ser mantido ali. Então é importante que, apesar dessas atividades serem simples, elas têm que ser praticadas regularmente, né? Você tem que escolher, eu tô com uma dificuldade nesta área. Qual é a atividade que trabalha essa área? A memória, por exemplo. Então, eu vou melhorar minha memória praticando exercícios que exijam, né, o uso dessa função executiva, que exijam com que eu trabalhe isso para que eu melhore cada vez mais. Então, aqui eu tenho algumas sugestões de atividades que estimulam as funções executivas e melhoram o desempenho profissional. Uma dessas atividades é um jogo extremamente comum, muito usado no meio infantil, que é o jogo da memória, né? O próprio nome já diz jogo da memória. O que ele vai estimular? A memória. Então, esse jogo é extremamente importante para o estímulo das funções executivas. Uma outra atividade, profissão e vocação. Jogo de damas, o jogo da velha, atividade dinâmica Quem Sou Eu, o Tangram, a dinâmica Continue a Música, e uma outra dinâmica que é muito legal, que é o Dançando Conforme a Música. Então essas são umas sugestões de atividades que as pessoas podem fazer, inclusive pode fazer dinâmicas no ambiente profissional, né? Pode tirar lá um momento para fazer essas atividades e ir desenvolvendo cada vez mais essas funções executivas sem que haja assim um grande investimento. Com coisas simples do dia a dia já é possível a gente trabalhar o nosso cognitivo. Então nós vamos ver aqui o jogo da memória. O que o jogo da memória desenvolve? Desenvolve a atenção concentrada, né? Porque você precisa se concentrar ali nas peças que estão viradas, na peça que o seu componente ele vai virar, do seu colega vai virar, para ver se ele vai conseguir formar o par ou não. Precisa ter um controle inibitório, controlar os seus impulsos, né? Para já não ir, eu sei onde que tá, e virar, tem que ter esse controle inibitório, de esperar a sua vez. Percepção visual, identificar o que tem ali. Memória e flexibilidade de pensamento. Então, a gente vê que ela usa, né, bastante das funções executivas, exige bastante das funções executivas, então é um treino. E na questão empresarial, se eu for fazer uma atividade, eu for propor essa atividade para uma equipe de trabalho, é lógico que eu não vou levar um jogo de figurinhas de bichinho, de animais. Então, tudo, quando a gente olha assim, jogo da memória para criança. Não, tudo pode ser adaptado, né, para um outro contexto. Eu posso adaptar esse jogo da memória para o contexto empresarial. Eu posso usar figuras que compõem um ambiente empresarial, né? Figuras que façam parte ali daquele ambiente. Posso usar até os materiais que eles usam ali. Então, tudo vai da criatividade. E ainda tem uma outra sugestão. Quando esse jogo é construído pela própria equipe, pode desenvolver outras habilidades, como o planejamento e a organização. E o planejamento e a organização
São duas competências, são duas habilidades extremamente necessárias no ambiente empresarial. É necessário que haja planejamento e que haja organização para que a empresa seja bem-sucedida. Então, é necessário que os seus colaboradores tenham essas habilidades de planejar, de organizar. Então, quando o jogo é produzido pela própria equipe, ainda desenvolve essas habilidades, porque eles têm que planejar como nós vamos fazer esse jogo, que elementos nós vamos escolher para compor o jogo, para formar os pares. No exemplo aqui, você vê que são as regras de trânsito, né? Então, nós temos ali o proibido usar o celular, né, a ciclovia, o uso obrigatório de cinto de segurança, a faixa de pedestre. Então, nós temos aqui, né, então, aí, o que a gente vai fazer? É recortado cada figura, é virado, né, embaralhado. Aí, cada jogador, né, tem o direito de virar duas cartas. Se ele fizer o par, ele tem direito de jogar novamente. Se ele errar, ele desvira as cartas onde elas estavam e o próximo jogador vai jogar. Então, esse jogador tem que ter atenção do que aquele jogador, seu colega, virou, aonde estão as cartas, o que era o que ele vai virar, né? Fazer a correlação, era igual, não é igual, entendeu? Não esquecer onde estava. Então, exige muita atenção, você tem que se concentrar, né? Você tem que ter uma percepção visual boa ali para conseguir. Então, essa atividade ajuda a melhorar as funções executivas e é uma atividade simples, fácil, que pode ser feita, né, tanto no ambiente lá empresarial, quanto pode ser feito um treinamento até em casa mesmo. Outra atividade é a profissão e vocação. Essa atividade desenvolve a memorização, o controle inibitório, a atenção, a coordenação motora ampla. Por quê? Porque o avaliador, o mediador dessa dinâmica, ele vai levar para o contexto empresarial, para aquela equipe com a qual ele está trabalhando, ele vai levar um texto, né? Vai escolher um bom texto, algo que seja bem relevante para aquele contexto, que tenham a palavra profissão e vocação. E essas palavras têm que se repetir várias vezes no texto. E ele vai passar as regras para aquela equipe. Então, ele vai dizer, por exemplo, toda vez... Ai, desculpa. Toda vez que for dito no texto, eu vou estar lendo esse texto, e durante a leitura, toda vez que vocês ouvirem a palavra profissão, batam as mãos, né? Batam palmas. Toda vez que vocês ouvirem a palavra vocação, batam os pés. Claro que as regras podem ser mudadas conforme a vontade do mediador, né? Ele pode colocar outras regras, mas essa é uma sugestão. Então, a pessoa vai precisar memorizar, prestar atenção, o que é para fazer, quando é para fazer. Tenho que memorizar. Profissão, bater palma. Vocação, bater os pés. Vai trabalhar o controle inibitório, porque às vezes a pessoa vai no impulso, fala profissão, bateu as mãos. Fala vocação, vai bater as mãos novamente. Não, é os pés. Então tem que ter esse controle de comportamento, né? Tem que ter esse controle inibitório. Ou às vezes vai falar até uma palavra parecida, que não é nem profissão, nem vocação, e ele vai, né, com aquele impulso. Então, vai trabalhar essa questão. Vai trabalhar a atenção, né? Além de eu memorizar o que é para fazer e quando é para fazer, eu preciso prestar atenção na palavra-chave, né, para ter o comportamento esperado. E a coordenação motora ampla por conta dos movimentos, né, que se faz, bater palma, bater os pés, qualquer outro movimento escolhido pelo mediador. Então, essa é uma atividade bem interessante, uma dinâmica que dá para fazer no contexto empresarial e, além de tudo, traz uma descontração para o ambiente, né? O pessoal relaxa, interage, erra, dá umas risadas. Então, são atividades assim muito legais, simples de fazer, fáceis de fazer, que não exige grande investimento
Outra atividade é o jogo de damas. Também é um jogo simples, né? É necessário um tabuleiro, mas você pode também produzir esse tabuleiro. Quando a pessoa não quer ter esse investimento, ela pode produzir, né? Produzir as peças ali de cores diferentes e produzir um tabuleiro e usar. Ou pode ser comprado pronto já, que ele já vem com as regras, já vem com o manual todo certinho. E o que o jogo de damas vai desenvolver? Vai desenvolver planejamento, atenção seletiva, a memória, flexibilidade de pensamento, elaboração de estratégias, metas, controle inibitório e emocional e a persistência, né? Porque você não pode desistir do jogo já, né, na primeira investida do seu colega ali que está jogando contra você. Então, é um jogo simples, bem conhecido e que desenvolve várias habilidades, né? Que trabalha aí desta forma as funções executivas. Precisa, né? A pessoa que joga precisa desenvolver as estratégias, onde ela quer chegar, eu quero chegar ali do outro lado, tem que ter uma meta. Como é que eu vou fazer para isso? Né? Então, a flexibilidade de pensamento. Como eu vou fazer para chegar ali? Então, eu traço na minha mente um caminho, uma meta, mas de repente o meu colega, né, foi por um outro caminho, me trancou e agora eu preciso ter uma flexibilidade de pensamento. Eu preciso mudar a minha estratégia rapidamente. Eu preciso mudar o meu pensamento para fazer de outra forma para que eu consiga alcançar aquela meta. E envolve também a persistência ali. Então, é um jogo que trabalha bastante o nosso cognitivo, que ajuda bastante nesse desenvolvimento. Uma outra atividade muito comum, que antigamente as pessoas jogavam muito, qualquer passatempo que tinha ali, qualquer minutinho que tinha intervalo de aula, as pessoas já pegavam uma caneta e faziam ali o jogo da velha, né? Ou o jogo das 3 linhas. É muito popular, é bem simples e não traz grandes dificuldades para os jogadores. E o que ele desenvolve? Ele desenvolve raciocínio, porque você tem que pensar como é que você vai elaborar sua estratégia para conseguir ganhar o jogo, planejamento, você vai planejar ali onde eu vou colocar, se você é o X, onde eu vou colocar o X, né? Como é que eu vou iniciar esse jogo para conseguir ganhar a atenção, tem que prestar atenção, tanto como eu estou jogando quanto com meu colega, prestar atenção onde ele colocou a bolinha para ver, né, pensar na estratégia que ele está tentando realizar ali para eu intervir, não deixar que ele ganhe. Memorização, flexibilidade de pensamento. Às vezes eu tracei uma estratégia, né, e o meu colega foi lá e colocou um X lá onde eu ia colocar a bolinha, então eu tenho que mudar a minha estratégia, mudar o meu pensamento para ainda tentar ganhar esse jogo. Então é uma atividade simples que precisa só de uma caneta e um papel e você pode estar fortalecendo aí as suas funções executivas, o desenvolvimento das suas funções executivas. Outra atividade é continue a música. Essa atividade é feita em alguns programas de televisão, inclusive, que a gente vê, eles fazem umas brincadeiras assim, né, que coloca a música e de repente para e aí tem que ir lá e continuar cantando a música. Então, é uma brincadeira que também deixa a equipe bem descontraída, né? Dá para a equipe dar umas risadas, relaxar um pouco daquela tensão que é todo dia no ambiente empresarial e ainda desenvolve, né, aí algumas habilidades como a oralidade. Para você ir lá cantar, continuar a música, é necessário, então, né, você ter uma boa oralidade, flexibilidade de pensamento, o controle inibitório e emocional, a memorização, a iniciativa, a atenção sustentada em algo que está acontecendo e a atenção, né, seletiva para aquela parte ali que eu preciso dar continuidade. O controle inibitório também é muito interessante
porque às vezes você pode fazer atividade já com alguém que, né, tá, esse é o primeiro, aquele é o segundo, aquele é o terceiro. Então vai lá, coloca a música, parou a música, quem tá ali por primeiro é que tem a oportunidade de cantar. Se essa pessoa não souber, passa pro próximo e assim por diante. Então tem que ter esse controle inibitório para você não falar antes da sua vez, né? Saber controlar o seu impulso, não é só porque você sabe que você vai falar. E a iniciativa também é quando não se tem uma regra clara a respeito de quem vai falar. Quem sabe já vai e canta. Então tem que ter iniciativa, tomar a iniciativa de ir lá e não, eu sei, eu vou cantar o restante, dar continuidade. Então é uma atividade que trabalha bastante e produz também relaxamento, é uma dinâmica bem legal para fazer no ambiente empresarial. Outra atividade bem interessante é o Tangram, né, que é um quebra-cabeças geométrico chinês, e você consegue fazer várias figuras, né, vários desenhos com as peças. Então, vai desenvolver a memória visual, o planejamento, a flexibilidade de pensamento e as metas. Então, assim, geralmente você tem as peças e tem, você precisa fazer tal desenho. E você tem que ir encaixando as peças, aqui não deu, não formou, vamos trocar essa peça por essa, vamos colocar aqui no outro lugar. Então, você tem que ir trabalhando ali a sua mente para que você consiga realizar essa atividade. Então, é uma atividade muito boa, né, para desenvolver função executiva. Outra atividade que também é simples, fácil de fazer, você só precisa ter uma coletânea com músicas de ritmos diferentes. E você pode fazer no ambiente empresarial e vai exigir também o uso das funções executivas, que é o dançando conforme a música. Essa atividade desenvolve a atenção seletiva, o ritmo, que é muito importante, a coordenação motora ampla, por conta dos movimentos da dança, a interação entre a equipe e o relaxamento. Então, você vai passar orientação para a equipe, que você vai colocar a música e eles têm que dançar conforme aquele ritmo. E eles começam, no começo, claro, é sempre mais difícil, as pessoas ficam ali meio tímidas e tal, mas aí depois, né, se engajam na atividade e a pessoa dança e você troca rapidamente para um outro ritmo e ela tem que acompanhar o ritmo, né? Rapidamente ela tem que ter, né, conseguir fazer essa mudança de comportamento. Existe uma outra atividade que é o contrário. Isso vai do mediador, né, e das estratégias que ele quer usar e da necessidade da equipe ou do sujeito com quem ele está trabalhando. Tem uma outra atividade que é o contrário. A pessoa tem que dançar ao contrário daquele ritmo. Se eu coloco uma música agitada, ele tem que dançar devagarzinho. Se eu coloco uma música lenta, ele tem que dançar rápido. Então isso aí vai trabalhar muito o controle inibitório, né? Porque você tem que controlar aquele impulso, aquele automático lá de seguir o ritmo. Não, esse você não segue o ritmo, você faz o contrário do ritmo, mas tudo vai da adaptação, da necessidade, né, da equipe, o que aquela equipe precisa, aquele sujeito precisa, o que precisa ser mais trabalhado para eu escolher a atividade. Isso aqui são só sugestões de atividades simples que podem ser realizadas, mas fica a critério, né, da pessoa. Primeiro ela tem que identificar quais são as habilidades que ela precisa melhorar e aí escolher atividades que trabalham essas questões que precisam ser melhoradas. Outra atividade que pode ser usada no ambiente empresarial é Quem Sou Eu. Tem atividade Quem Sou Eu que é usada muito com as crianças, que é colocado na testa da pessoa, né, a imagem, o nome e tal, e o colega vai dando dicas e eu tenho que adivinhar quem sou eu. Essa atividade aqui não, essa aqui é diferente. Você usa uma bolinha ou um novelo de lã, alguma coisa que possa ser jogado, faz uma roda ali, né, com a equipe, e essa bolinha vai ser jogada de um colega para o outro. Aqui, eu joguei lá para o meu colega. O que pegou a bolinha ou o novelo de lã, o objeto que foi jogado,
ele tem que falar quem é ele, tem que se apresentar, falar quem é ele, o que ele faz, o que ele gosta, falar sobre ele, né? Quem sou eu? Então, é uma atividade que vai desenvolver a atenção, né? Prestar atenção no que o outro fala, no que está acontecendo, a oralidade, porque eu preciso me expressar da melhor forma possível, o controle inibitório, às vezes, né? Jogou, o outro já vai no impulso de pegar, mas não era para ele, ou de falar, controle inibitório e emocional. Trabalha também o emocional quando as pessoas falam, né? Isso é muito bom para trabalhar o emocional. A atenção e a coordenação motora ampla, que é o movimento que você faz, né, de jogar e pegar, sem contar a socialização entre a equipe. Então, essa também é uma sugestão de atividade que é bem interessante para ser realizada no ambiente empresarial e que fortalece as funções executivas, que ajuda a desenvolver, a estimular o desenvolvimento das funções executivas, né, e sanar, às vezes, algum problema. Às vezes, a pessoa pode estar com algum problema nas funções executivas por conta de algo que aconteceu na vida dela, um problema emocional, alguma coisa que afetou ali o seu cognitivo, o seu desempenho. Então, essas atividades vão fortalecendo, vão estimulando as funções executivas, que às vezes estão muito paradas. Pessoas que passaram por processo, por exemplo, de depressão, que a pessoa não tem vontade, não tem mais ânimo de fazer nada, que só quer, né, ficar deitado, que não, né, não tem nenhuma atividade. Então, essas funções executivas vão ficando paradas. Então, para que essa pessoa vai se reabilitando, é necessário fazer algumas atividades para estimular novamente essas funções executivas, para que, né, acelere ali o pensamento, para que melhore e essa pessoa tenha um bom desenvolvimento. Então, é muito interessante essas atividades no contexto empresarial. Então, a gente vê o quanto as funções executivas são importantes, né? Não só no contexto escolar, não só porque ela é relacionada com a aprendizagem, que ela vai ficar lá na escola, que ela só é importante na escola. Não, as funções executivas, elas são importantes durante toda a nossa vida. E o processo de desenvolvimento do ser humano, como vocês viram, como eu mostrei nos vídeos para vocês, né? A gente cresce, nasce, né? Vai crescendo, se desenvolvendo, e quando vai envelhecendo, é comum, né? Normal que essas funções executivas vão perdendo a sua eficácia. Algumas doenças, né, vão nos degenerando o nosso pensamento ali cognitivo. Então, por isso que é muito importante sempre estar estimulando, sempre estar trabalhando. É trabalhado com idosos também essas atividades para estimular, para prevenir algumas doenças, para prevenir, por exemplo, o Alzheimer, para que você, né, às vezes, a doença não avance tanto. Então é importante essas atividades. O nosso cérebro ele precisa estar em constante atividade, trabalhando constantemente, para que ele possa sempre ter esse desenvolvimento satisfatório. Então vocês puderam ver, né, nesse vídeo de hoje a importância aí das funções executivas e a relação dela com o ambiente empresarial. Muito obrigada a todos pela atenção e até a próxima.